Queridos, vamos então começar por aqui a nossa fala. Igreja Metodista da Aliança Senador Camará, ali na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, abraçando você. Nossos cultos ali às quartas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Quarta, 7h30 e domingo, 19 horas. Sendo que domingo agora vamos ter um culto de Natal, celebração do Natal este domingo. Pastor Milton e Pastor Abel, comecemos aqui. Na palavra, em 2 Timóteo, capítulo 4, nós encontramos a seguinte escritura, no verso 2, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, repreendas, exorta, com toda longanimidade e doutrina. A nossa preocupação no momento em que o cristão vive esse tempo é a doutrina, é o que é ensinado, o que é ministrado nas igrejas. E quando eu leio aqui Paulo falando a Timóteo no capítulo 3, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis ou tempos trabalhosos, eu percebo, eu não sei se há uma percepção aqui dos pastores, que nós já entramos nos últimos dias. Por quê? Essa relação que Paulo fala aqui, olha só, homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, eu estou vendo tudo isso, soberbo, mau, ingrato a pai e mãe, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, tudo isso aqui, ó, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos eleitos, mais do que amigos de Deus, amigos dos eleitos. Então, quando Paulo diz que nos últimos tempos haveria isso, eu identifico que nós entramos nos últimos tempos. Pastor Milton. Realmente nós acreditamos que entramos nos últimos dias que antecedem a segunda volta de Jesus. Nós temos na narrativa tanto de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e também em Tessalonicenses, Paulo exortando que a igreja passaria por um momento delicado. Não estamos aqui para acusar nem culpar ninguém, mas esse momento delicado, ele existe, está existindo, porque não está tendo habilidade devida em manuseio com a palavra para saber lidar com esse momento difícil. Quando você vê o movimento homoafetivo, do universo homoafetivo, adentrando as igrejas, e igrejas abrindo com esse rótulo, você pode ter certeza que esse momento já chegou. Ou seja, quando a Bíblia dá uma orientação, tanto na área comportamental quanto na área sexual, qualquer que seja a opção de cada um, ela está dando um conselho para que a pessoa tenha uma vida mental saudável. Não está mandando ninguém para o inferno, não está fazendo nada disso. Está orientando para que a pessoa tenha uma vida emocional, saudável em todas as áreas da sua vida. Então, como entrou dentro das igrejas, por quê? Uma inabilidade que já era descrita, já era citada, isso foi escrito há 2000 anos atrás, já dizendo que isso iria acontecer. Exato, e o Getro aqui já está conosco também. Olá, Getro Ribeiro, e ele está dizendo, grande reverendo, ouvindo perfeitamente, viu, Daniel? Olha aí, estão dizendo que estão ouvindo perfeitamente. Parece que passou por aqui um sapricó, mexeu nos fios aí, tivemos que orar aqui. Amém. Pastor Abel, os últimos dias que Paulo fala aqui, tempos difíceis, será que nós estamos entrando nele? Está difícil as coisas? Vamos falar aqui um pouquinho. Gostaria de compartilhar aqui, na verdade, os últimos dias, ele começa lá em Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele cita o profeta Joel, falando que nos últimos dias, Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. Os últimos dias começam com a igreja de Jesus. Agora, qual é o grande start? Qual é o grande insight? Ou qual é a grande característica de que se os dias já estão próximo, né, como falou o pastor Milton, da segunda vida de Jesus? É que Jesus, no sermão escatológico de Mateus 24, 25, ele diz que tudo aquilo era como se fosse dores de parto.
E nós sabemos, e aqui nós temos um doutor médico, né, obstetra, conhece muito bem desse assunto, que quando uma mulher ela engravida, seu primeiro mês, passa o segundo, terceiro mês, e quando ela está próximo de dar à luz, as dores elas se intensificam muito mais. Então, há um aumento exponencial das dores, ou seja, dos sinais que começaram lá na igreja primitiva. Eu tinha exatamente pensado isso, eu só não anotei. Ontem, quando eu estava meditando, pastor, sobre isso, eu falei, poxa, Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Então, esses últimos dias, embora a gente perceba que tem essa lista negativa de Paulo, também é um tempo de nós sermos reavivados e preparados para a vinda de Jesus. Exatamente. Não é isso, pastor? Exato, creio nisso. Esse momento ele é um momento muito adequado para que nós possamos... Momento adequado, essa é a palavra. Momento adequado para nós cairmos numa real e reconhecer a nossa dependência no campo espiritual das bênçãos do Senhor Jesus. A cobertura do sangue de Jesus, a oração na sua vida, na sua casa, na sua família, a leitura bíblica, o seu convívio com a igreja, né? Eu não estou criando religiosidade, não. Estou chamando você para que você tenha uma vida espiritual saudável. Esse é o momento de nós agora despertarmos para esse momento de enfrentamento de uma guerra espiritual realmente pesada. Eu tenho pensado o seguinte sobre esse assunto. Pastor Abel já deu ali uma palhinha, que eu vou puxar um gancho, Pastor Abel. Qual é o start? Qual é a senha aí para a gente realmente acreditar que esses últimos dias agora já são dias que antecedem a vinda de Jesus? Uma grande fala do apóstolo é sobre a apostasia. Pastor Milton, nós estamos num momento de apostasia muito grande. Muito grande. Pastor Abel, quando a gente estava tomando um cafezinho aqui, antes, ele falou de líderes que falam palavrão no púlpito durante a mensagem. Que igreja é essa? Que liderança é essa? Vemos uma igreja se apostatar a cada dia da realidade, da verdade. Esses dias ficamos assim atônitos com um líder religioso que era psicanalista, e ele fazia sessão com as irmãs da igreja de hipnose e abusava dessas pessoas. Então é hora de separar o joio do trigo, é hora de saber quem são os verdadeiros que amam a Jesus, que servem a Jesus, que realmente estão interessados na verdade da palavra e querem viver diferente da vida dessas pessoas desse século. A igreja tem que ir na contramão da mentira. A igreja tem que ir na contramão das falácias. E daqui a pouquinho, sobre falácias, eu quero que o Dr. Milton nos esclareça, como ele falou no vídeo dele. Eu vi essa semana, fiquei apaixonado, Dr. Milton, sobre o clima, sobre essa questão da água e a outra... Superpopulação. Mas aguarda aí. Segura aí que você vai falar já sobre isso. Enquanto isso, Pastor Abel, apostasia, Pastor Abel. Estamos numa época muito difícil. Mas aí, Pastor Abel, falar, eu quero dizer que o pessoal disse aqui, já está tudo bem, o som está certo. Obrigado, missionária Suzete, o som está bom. Também assistindo Roselan Lage. A Roselan Lage é lá da terra de Itaguaí. Eu tenho uma parentada aí em Itaguaí que eu amo demais, que é a turma Quintino, Mota, é uma família que eu amo demais, especial. E o Wallace Ademir conosco, tudo bem, Wallace? Eu acho que ele está voltando e assistindo no ônibus. O Leandro Rangel firme, o Eusébio, pastor Eusébio Damásio, ele diz aqui, eu acho que ele está retransmitindo, mas ele diz aqui, confirma a volta de Jesus. Obrigado, hein, pela sua
consideração aqui. Pastora Márcia Giovaioli, que é a esposa do pastor Zé, ela está retransmitindo a nossa live. Olha só que bacana, né? A pessoa vai retransmitindo e daqui vai saindo para outro. E nós vamos colocar depois no YouTube, tá bom? No YouTube também vai estar essa live lá para abençoar a vida das pessoas. Fala, pastor Mel. Uma das características aí da apostasia, o esfriamento da fé e o afastamento da fé, um dos motivos como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo 4, ele escreve a Timóteo, né? Porque as pessoas vão dar ouvido a espíritos espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esses espíritos enganadores e a doutrina de demônios é o que tem levado muitas pessoas a se afastar da fé. E infelizmente, como nós falamos aqui, até no meio da igreja tem pessoas que têm dado ouvidos à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, ele trabalha com o engano, ele trabalha com o engodo, e ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas, tirar e afastar as pessoas da verdade, que é a palavra de Deus. Hoje os crentes não leem mais Bíblia, não oram mais, não jejuam mais, não têm uma vida de santidade. E aí a apostasia vem, aí o espírito enganador vem, e aí a doutrina de demônio vem. E aí é fácil enganar porque a pessoa não tem base bíblica, a pessoa não tem o conhecimento da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, um dos motivos desse afastamento da fé é também o afastamento da verdade, que é a palavra de Deus, né? Amém. Veja bem, eu estava pensando aqui no que Jesus falou, pastor Milton, pastor Abel e meus queridos internautas, podemos chamar assim também, amigos do Face. Em Mateus 24, Jesus disse no verso 11, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Em outra passagem, muitos falsos cristos. O que me chama a atenção é essa expressão muitos, doutor Milton, muitos. Em todo lugar. Eu estava pensando, pelo menos aqui que fizeram uma arruaça aqui no Rio de Janeiro, o Henrique Cristo, Sim. Reverendo Moon, e ainda tinha a seita do Juan Carlos, que era a seita do 666. Sim. Né? O 666, ele morreu, a mulher ficou, e que influenciou algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro que começaram a pregar uma mensagem que é uma desgraça do Evangelho. É uma verdadeira apostasia e mentira. Então, eu fico a pensar que esses falsos profetas estão disseminando essa mensagem por aí afora e você tem que tomar cuidado. Fica atento. Dr. Milton vai trazer conselhos aí para você. E eu já quero agradecer aqui o presbítero Diego Paixão, que já entrou no ar. Dá um alô aí, presbítero Diego. Mariana John Vaioli, eu quero água, tá? O César Leandro. Alô, César. Um abraço, César, pela sua participação aqui. Dá um alô para nós aí. Flávia Loureiro chegando. Eu quero ouvir vocês comentarem aí o que vocês estão achando. Fala alguma coisa aí que a gente vai ler aqui, tá bom? Pastor Milton, vamos lá. E esses falsos profetas? Tá dentro aí do que você pregou esses dias sobre o clima, a água, a superpopulação? Bom, esses falsos profetas, né, que eles já são falsos por natureza, eles não têm o Espírito Santo de Deus, eles têm o próprio espírito do anticristo. E se utilizam desse subterfúgio para dizer que são personagens ligados à pessoa de Jesus, são pessoas ligadas à Bíblia, quando na verdade foge da doutrina bíblica. A Bíblia é uma ferramenta. A Bíblia é uma ferramenta de entendimento acerca do mundo espiritual. Você viu balançar o barco demais, você viu a coisa tomar um caminho assim meio estranho, você pode ter certeza. A Bíblia, ela tem uma característica, a palavra de Deus é uma palavra serena, tanto que no Novo Testamento ela mesmo diz
que o nosso culto é um culto racional. Não existe fantasia, enfeite de pavão, viagem a outro planeta. Tem denominações evangélicas aí, ditas evangélicas, que para mim são seitas, tá? Eles estão dominando televisão, estão dominando rádio, dominando YouTube, mas eles acreditam vida em outros planetas. E é isso aí, pastor. Existem os falsos profetas travestidos de pastor, apóstolo, evangélico. Transfigurado, né? Como diz a Bíblia, Transfigurado, de luz, hein? Tem os falsos que são falsos, mas a gente vê na cara. Ainda tem os que são falsos com aparência de ovelha, né? E tem uns que são notadamente de encontro à Trindade, à cobertura do sangue de Jesus, nega a graça restabelecedora do Novo Testamento, aí briga com as cartas de Paulo. Tem um cara que um dia brigou comigo no Zap contra as cartas de Paulo. Ah, Paulo inventou isso, inventou aquilo outro. Meu Deus! Aí ele vai lá para o Antigo Testamento, aí crava o sábado no peito. O sábado é o selo dele. Se ele não tiver o sábado, ele não está salvo. O selo já não é mais o Espírito Santo. O selo agora é o sábado. Então, a insanidade, a apostasia, a briga contra a ferramenta bíblica, ela não cessa, ela não para. É 24 horas por dia acontecendo. Ok? Isso. Eu pensei o seguinte, essa igreja atual, ela não pode se render às armas que Satanás está jogando nos púlpitos. Não pode se render. A igreja, ela cresceu no mundo, no Brasil, pelo poder do Espírito Santo. Eu lembro que a igreja pentecostal, que veio para o Brasil, Assembleia de Deus, lá no Pará, vieram missionários, eram homens cheios do Espírito Santo, e ali começou um avivamento no Brasil. John Wesley, mesmo no século XVIII, por aí, foi um avivalista, um homem que acreditou no poder da palavra, no poder do amor. No poder do amor. Porque John Wesley, Dr. Milton, ele não fazia acepção de pessoas no sentido de amar e ajudar e a resgatar para o reino. E ele, tanto pobres quanto ricos, ele levava o evangelho a todos, sem distinção. E ele se preocupou muito com os pobres, não deixando de falar para os ricos. Tanto é que John Wesley foi um homem que foi às classes mais pobres, mais baixas, aqueles homens que pregavam nas minas de carvão, que estavam trabalhando nas minas de carvões, ali, sofredores, ele ia lá, pregava a mensagem ao final, ou no horário do almoço, e aqueles homens choravam. Choravam tanto que as marcas desciam sobre o rosto, ficava marcado, porque o rosto todo escuro de carvão, ficava aquelas lágrimas descendo. E John Wesley foi um homem que a sua mensagem influenciou no século XVIII toda a Inglaterra. Então por que não podemos ver nos dias atuais, ou nesses últimos dias, homens cheios do Espírito Santo, como o pastor Abel falou, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então amor, compaixão, isso é do Evangelho. Jesus chegou diante de uma grande multidão, olhou para a multidão e disse: tenham compaixão. O que tem vós aí? Aí ele já temos 5 pães, 2 peixinhos, dá-lhe voz de comer. Ah, Senhor, só tem 5 pães, 2 peixinhos. Manda para cá. Jesus fez um milagre, alimentou a todos, despediu a multidão. Falar nisso, nós vamos ter um Natal solidário, hein? Tá chegando aí 200 refeições, ceia, janta, que nós vamos dar no dia 25 de dezembro. O Evangelho é amor, pastor Bel. É amor. Graças a Deus que é amor, né? Mas, voltando aqui para... Amor ao próximo. Isso, amor ao próximo, amor um para com os outros, é o que a Bíblia nos ensina. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm se afastado da verdade da palavra. Tem alguns que estão dizendo aí até que a Bíblia precisa ser reescrita. Já ouviram falar sobre isso? A Bíblia precisa ser... violenta. Violenta. Teve um famoso aí, faz live aí, faz TV aí, que se apostatou tanto da fé, que ele disse que Paulo estava viajando quando escreveu a carta a Romanos. Que isso? Que não sabe o que ele Paulo... Ele estava viajando, ele estava indo da Ásia para... Sabe que Paulo... acho que é essa expressão que ele usa. Não sabe o que Paulo fumou quando estava escrevendo a carta aos Romanos. Para você ver o nível de afastamento da palavra de Deus. O nível de esfriamento e de apostasia que nós estamos chegando. Às vezes eu fico perguntando aqui, como é que algumas pessoas, isso eu estou vendo com muita frequência, não têm a menor reverência
contra figuras bíblicas, contra personagens bíblicos, né? Nós amamos e adoramos somente a Jesus. Mas a história da vida de alguns homens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mesmo com ele já tendo partido, nossa, a gente escuta falar cada coisa acerca de Paulo, que nem o Abel falou, que não é normal. Não é possível que uma pessoa dessa tenha temor no coração acerca do universo espiritual. Pastor Milton, vamos dando os nossos avisos aqui durante a nossa live. No YouTube, que a gente pode achar todas as suas mensagens. Eu me por essa da água, do clima e da superpopulação. Nós estamos aprendendo, né, de um ano para cá, a lidar com o YouTube. E meu canal, que é Dr. Dr. Milton Hermida, eu fiz 19 vídeos acerca da nova ordem mundial. E tá lá no canal, lá, o último vídeo foi lançado quinta-feira passada, em que o título é A Terra Ferverá e o planeta vai esquentar. Esse é o mais novo? Esse é o mais novo. Esse eu ainda não assisti, não. Mas esse, é o que fala sobre água, clima e superpopulação. Eu tive que usar um título pesado para chamar a atenção das pessoas. Como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse material aonde? Então, é tranquilo, só lá no YouTube, Dr. Milton Hermida, Dr. Milton com M de Maria, Milton Hermida. Se inscreve no meu canal. Você está com muita gente inscrita, já mais de 1.000. Está quase 2.000 pessoas. Esse ano cresceu muito o canal. Está crescendo, graças a Deus. Vamos se inscrever no canal do Dr. Milton Hermida. E se inscreva também no canal da nossa igreja. Qual é o nome do nosso canal? Igreja Metodista da Aliança. Está lá no YouTube também, nossos cultos, palavras, eventos. Tá todo domingo a gente coloca lá, né? Todo domingo. Com a produção toda semana tem um vídeo novo. Isso, com a produção do Daniel. Deixa eu falar uma coisa aqui, o pessoal está mandando mensagem. Paulinha HB diz assim, evangelista Paulo. Luciano Almeida também ligado com a gente. O Paulinho HB disse assim, evangelista Paulinho HB presente, ligado nesse debate de hoje. Deus abençoe muitíssimo. Valeu, Paulinho HB. Eu só não sei o que é HB. O que é Hebreus? Depois você explica aí pra gente. César Leandro coloca aqui, Jesus Cristo nos alertou sobre tudo isso. Ele está ligado na mensagem. Mas quem, guiado pelo Espírito Santo de Deus, jamais será enganado. Só segue essas doutrinas quem não ouve o Senhor Jesus, pois ele zela por aqueles que se submetem. Pastora Márcia de Ovaioli falou, Pastor Abel, muito sábio em suas palavras. Vocês têm um fã-clube, Pastor Abel. Um abraço, Pastor Márcia. Vamos lá então, vamos continuar aqui a nossa resenha. Olha o que o Paulo escreveu aqui. O HB, lê? Olha o que ele escreveu. Infelizmente, daqui para frente tende a piorar, e que é bom que piore. Ele dá um riso, pois nos dá certeza, a convicção de que a palavra poderosa de Deus não falha. Eu gostei disso porque, Pastor Milton, as pessoas parecem que têm medo, né? Às vezes a gente fala de apocalipse. Chegar no tempo dos filhos? As pessoas ficam com medo. Pelo contrário, de ver até alegria. Jesus está voltando, não é isso? A Bíblia não diz alegrai-vos, porque vinda a vossa redenção? Alegrai-vos, irmãos. O anticristo aí, alegrai-vos. Não com o anticristo, mas com a palavra que diz que ele viria. Olha aí, a palavra diz que viria um anticristo, a palavra diz que haveria falsos cristos, falsos profetas, a palavra diz que seríamos perseguidos. Se alegrar com a perseguição no sentido de que está pertinho, está na porta a vinda do Mestre. Segunda volta de Jesus. Aleluia. Clima, fala aí sobre o clima. O que você colocou lá sobre o clima, sobre a água e sobre essa questão? Porque me parece que há uma agenda da ONU, né? Sim. E uma agenda que as pessoas falam, superpopulação. Tem superpopulação? Não. Vai faltar água? Mas não. Explica aí. Olha só, pessoal, eu vou fazer uma abordagem aqui de 2 minutinhos apenas. Eu quero que você grave bem o que eu vou te dizer. O resto vai no YouTube ver. Vou tentar para a gente não perder muito tempo aqui, né? Para não se estender. Existem mentiras que elas inundam o planeta para confundir o mundo espiritual. Você tem mentiras acerca de população, que não existe superpopulação. Não existe superpopulação? Não, vamos o que existe é metrópoles cheias. Superpopulação. Se você pegar hoje a densidade demográfica
que é o número de pessoas por quilômetro quadrado da ilha de Manhattan, eu já estive lá nos Estados Unidos, você vai ver que a densidade demográfica lá, que é alta, as pessoas têm área de lazer, vivem bem demais. Nunca vi um lugar tão gostoso de estar como a ilha de Manhattan. Vivem bem, comem bem, tem área de lazer, tem tudo que você imagina. Se você pegar essa mesma densidade demográfica, que é o número de pessoas por quilômetro quadrado, e comparar com 7 bilhões de pessoas, você coloca toda a população mundial apenas no estado do Pará. Que isso? Com áreas verdes, com manutenção de água, de clima, com tudo. Tudo é falácia. Você não tem um Deus. Você não tem um Deus irracional, ilógico e contra aquilo tudo que ele criou. Se ele fala crescei-vos e multiplicai-vos, porque ele tinha muita consciência e domínio do que ele estava falando. Não existe superpopulação mundial. Isso é apenas um fake news para poder o quê? Criar o quê? Domínio mundial, criar os déspotas que estão dominando. Jogar uma falsa conscientização de que precisa dizimar o número de pessoas, seria isso? Vários jovens indo na mídia, precisamos agir agora. Você virou uma frase bonita, né? Precisamos agir agora. Pessoal, a Revolução Industrial foi em 1760. Ela durou mais ou menos de 40 a 60 anos. Por que agora que está com tudo ruim? Naquela época era... O aquecimento global. É verdade, não é verdade? Não existe aquecimento global. Eu ouvi uma reportagem que o Polo Norte ele se reestrutura, porque aquilo que derrete volta. A virar novamente iceberg, gelos, etc. E o derretimento de tudo, e as pessoas ficam assustadas de tal maneira porque o aquecimento global. Sempre teve sol, sempre teve calor. Sempre. Pode haver em algum lugar ou outro essa questão do verão e do inverno. Às vezes a gente percebe que há uma certa dificuldade com isso, mas pode ser também questão até de poluição, né, local, né? Sim. Que muda um pouco a questão das nuvens. Nosso Deus é tão maravilhoso. Se você pegar o planeta Terra, eu costumo dizer que o planeta Terra é um planeta vivo. A Terra é um organismo vivo. No seu centro tem lá uma bola de metal incandescente pegando fogo, tem um campo gravitacional em torno disso tudo. Então a Terra ela tem a sua própria evolução do nitrogênio, carbono, oxigênio, são as químicas do planeta Terra. E há momentos que a temperatura sobe e a temperatura desce. São coisas naturais de um organismo vivo que está em reação química. Não existe aquecimento, global. E a falácia de que vai acabar a água do planeta. Esse mesmo grupo que fala que vai acabar a água do planeta, eles não vieram na mídia nem na televisão dizer que foi descoberto um rio maior do que o Rio Amazonas a 3 quilômetros abaixo do Rio Amazonas. Eita! Tem um rio muito maior do que o Rio Amazonas, mas subterrâneo. Dentro do Brasil? Ou dentro do Brasil. Subterrâneo ao... Bispo, Deus é perfeito. Negócio violento. Deus é perfeito. Tem água, tem rios de água. Já houve alguma reportagem? Já tem, então pode procurar no YouTube, quem descobriu foi um brasileiro. Meu Deus. Você pode ir lá no YouTube, rio subterrâneo abaixo do Rio Amazonas. Depois pode até me perguntar no zap, que ele vai deixar meu zap aqui, eu te mando a reportagem. Tem água nos rios, tem rios nas nuvens, tem rios debaixo da terra, certo? A água ela segue um ciclo natural, o mesmo ciclo do sal. É o ciclo da água, né? Ela evapora, vira chuva, chove novamente, ela volta para o seu lugar aqui e cumpre o seu papel como Deus realmente. A gente vai já voltar a esse assunto e eu quero dizer que estamos ali na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Eu convido você para nos visitar. Uma igreja alegre, uma igreja dinâmica. Queremos abraçar você que está aí ligado na nossa live. Você que não tem um lar espiritual, você pode fazer da nossa igreja a sua casa espiritual. Vamos ter muita alegria em recebê-lo, abraçá-lo, orar pela tua vida, pela tua família, pelo teu lar, pelos teus entes queridos, orar pela sua vida pessoal. É uma igreja que preza pela palavra, por vivenciar a palavra. Nossos cultos, quartas-feiras, 7h30. E domingo, pastor Abel? Às 19 horas. Às 19 horas. Igreja Metodista da Aliança. Pastor Abel
Teixeira, Bispo Wilson Teixeira, pastor Eusébio Damásio, pastora Márcia Damásio, pastora Sandra, que está ligada aqui conosco, já mandou um beijinho aqui para nós. Deus seja louvado, disse pastora Teixeira. O César Leandro, o problema da igreja é que espero que o Senhor Jesus Cristo virá primeiro, muito pelo contrário, em primeiro lugar, tem a manifestação do Deus deste mundo. Exatamente. O Deus desse mundo está se manifestando. A Rosemary Samuel está assistindo e chegando também aqui conosco. O Wallace continua ligado. E vamos em frente então. Pastor Abel, mais alguma coisa a acrescentar dentro dessa questão? Eu queria depois que o pastor Milton falar sobre a ONU. Os propósitos da ONU. Ela foi fundada com uma intenção. Com uma intenção. E desvirtuou. Desvirtuou. Fala, pastor. Eu vou aqui no nosso texto, que é texto base aqui da nossa live, que é de 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, que diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Parece aqui que tem um paradoxo. No verso de número 2 ele diz amante de si mesmo, e no 3 ele diz sem afeto natural. Ou seja, mas não é um paradoxo. Vão haver as duas coisas ao mesmo tempo. Homens amantes de si mesmo, sim, e homens sem afeto natural. Ou seja, pessoas extremamente egoístas, egocêntricas, que querem tudo para si, e pelo outro lado, homens que não têm afeto natural nenhum, não têm respeito por si, pela vida, pelo que Deus deu, né, pela sua natureza, seja homem ou seja mulher. Tem pessoas trocando aí de sexo, entre aspas, porque sexo não dá para trocar, Deus criou macho e fêmea, não tem como trocar a identidade genética. Ainda que faça plástica e não tem como, a genética. Homem nunca vai ter útero, essa é verdade. A biologia do homem é uma. E mulher nunca vai ter próstata. E a biologia da mulher é outra. Então, vão coabitar esses dois extremos de ser humano, aqueles extremamente encantados por si mesmo, né? Voltando talvez até ali ao período helenístico do homem grego, aquela coisa toda com culto ao Sim. corpo, a beleza, aquilo tudo ali, mas em proporções muito maiores, né? E também esses homens sem afeto natural. Faz o que quer com o corpo, tatua o corpo, bota a bola na testa, fura a orelha, bota uma orelha, arranca a orelha, bota chifre, se tatua todo, troca de sexo. Então tem esses dois extremos de pessoas. Que bota o chifre, eu acho que ela tem tendências, né? Por que a pessoa vai botar um chifre na cabeça? Qual a intenção? Mal, né? Personificar o mal. Personificar o mal, tá bom. Mas continua, desculpa. Não, então isso é a característica desses últimos dias, desse homem que não sabe o que ele é, não sabe valorizar o que a Bíblia diz, como a gente está frisando muito aqui, a palavra de Deus. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, e acharão descanso para vossas almas. O homem está tão atribulado na sua alma, no seu interior, por quê? Perdeu a humildade, perdeu, se distanciou da palavra de Deus. E quando o homem se distancia da verdade, é só Jesus. É verdade. Exatamente. Pastor Milton, a ONU, ela foi criada com uma intenção de unir as nações para um bem comum, de ajuda mútua, principalmente em favorecer os menos favorecidos. Eu fico pensando o seguinte: a África tem sido assim, um país que a gente percebe que tem sofrido muito com a questão da fome já há muito tempo. A ONU veio com uma proposta de alimentar, de ajudar, de reunir, etc., as nações em favor
dos menos favorecidos. E a África, desde que eu conheço, é África. Que ação tão grandiosa de matar a fome dos menos favorecidos a ONU fez em relação a isso. Eu, particularmente, não vi nada de grandeza. Pode ter havido uma açãozinha ou outra, mas a fome está sendo matada das pessoas, que esse grupo mesmo diz que está havendo fome, está havendo falta de alimento. Não tem falta de alimento. Não tem. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimento, gado, cereal. Então fala da ONU, pastor. Olha só, em 1945, outubro de 1945, a guerra já havia terminado, tinha 3, 4 meses, após o término da Segunda Guerra Mundial, 50 países se unem e escrevem uma carta de intenções, né? Que é impedir que haja o flagelo da guerra novamente no planeta, que haja tanto sofrimento que uma guerra pode gerar. Só que esses 50 países, né, que hoje são 193, começou a filiar pessoas, filiar, agregar países, e 193 países hoje eles estão na direção da ONU. Só que você não vê, vou te dar um exemplo bobo aqui do nosso lado, você não vê a ONU fazer uma citação contra o atual governante da Venezuela. Vê alguma coisa? De maneira alguma. A ONU falando do que está, o flagelo que está acontecendo na Venezuela, ela não fala nada. Ou seja, a ONU se tornou, na verdade, né, um braço forte de influência esquerdopata, né? Ela está querendo desenterrar dos escombros do muro de Berlim, da queda do muro de Berlim, lá que separava as duas Alemanhas, está querendo tirar dos seus escombros valores que não tem mais espaço para eles. Meu Deus. Né? Não tem mais espaço para eles. Essa própria ONU permite que ocorra 60 milhões de abortos por ano. Você sabe o que é 60 milhões de abortos por ano? Meu Deus, é muita São 60 milhões de crianças sacrificadas no útero da mãe. Então, a ONU ela tem uma carta de intenção, mas o seu objetivo não é um objetivo real, transparente, como que nós possamos acreditar. E a pergunta que o bispo fez, a fome mundial pode ser sanada? Pode muito bem ser sanada, sim. Só que a ONU não faz nada para que pudesse levar alimento às populações, principalmente que o mundo árabe domina boa parte das decisões da ONU. Há muita gente que fala sobre a questão que há um complô, que há um grupo de pessoas ricas, né, interessadas em dominar a população. Eu percebo que o comunismo, o marxismo, ele entrou em muitos países. Aqui na nossa América do Sul, agora o Chile, né, recentemente Chile, né? abraçou o socialismo. E eu acho que o Brasil, de um grande país, é o que está resistindo a tudo isso. A Argentina está numa crise violenta, com inflação de mais de 30% a 40%. E a gente reclamando aqui no Brasil, né? E eles lá estão numa crise extrema lá do governo também. Antes da gente iniciar a live, eu e o pastor Abel estamos falando de sequestro mental. O sequestro mental, que eu chamo também do canto da sereia, ele tem inebriado boa parte da população mundial. Canto da sereia. É uma forma de você explicar que é uma mentira, é uma chamada para enganar, né? As pessoas gostam de ouvir mentira. Gosto. A Venezuela, anos atrás, era o país mais rico da América do Sul. Era. Hoje é o país mais pobre. O comunismo entrou. E você encontra pessoas defendendo esse nefasto regime de governo que é o social-marxismo. Então as pessoas gostam de ter a mente sequestrada. Infelizmente é o que vai acontecer com a Argentina e com boa parte da América do Sul. É lamentável a gente ver Lamentavelmente. a América do Sul entrando nessa linha. Agora, pastor, o Brasil tem que resistir. E eu vejo o governo brasileiro investindo muito na questão da estrutura da agropecuária, do agronegócio, né? Da plantação, do Brasil exportando comida, e muita gente de olho no Brasil, porque o Brasil tem muitas riquezas.
a gente ouve um outro falar, mas parece que a gente fica anestesiado. O Brasil tem riqueza mesmo. Olha, o Brasil passou por esse furacão do comunismo que durante aí 8, 14 anos, não lembro especificamente quantos, né? 12 anos, esteve aqui à frente e quebrou esse país financeiramente. E o país está se reerguendo, está conseguindo se reerguer. Vai demorar, mas já começou a respirar. Então, tem riquezas aqui. E eles estão de olho nas nossas riquezas, pastor Mel. Esses grandes pensadores que têm a ideologia marxista de esquerda, né, eles se concentram nos países de primeiro mundo, né, Estados Unidos, Europa, até que no Brasil, né? Agora, eles não querem ir para os países que estão em crise, né? Eles não querem ir para Cuba, eles não querem ir para Venezuela, eles não querem ir para a China, né? Eles não querem ir para a África, eles querem ficar nos países, né, de primeiro mundo. Né? Tem pessoas que estão aqui falando contra o presidente, mas não vou entrar no mérito se o presidente é bom ou ruim. Aí falam, se o presidente continuar, eu vou para fora, eu vou sair do Brasil. Mas vai para onde? Não, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa. Por que não vai para Cuba? Porque então não vai para os países comunistas, né? Para a China, esses países fechados que levantam. Não quer, né? Aí não quer. Infelizmente, é o que o pastor Milton falou. As pessoas gostam de mentira. Elas gostam de exaltar a mentira, né? Para você eu deixo o ruim, não, para mim não, eu quero o bom. Então as pessoas gostam de ser enganadas. Né? O comunismo é bom para os pobres. Para aqueles que estão lá em cima, eles querem usufruir da pobreza. Quanto mais pobre o povo, melhor. O pobre sofre também, bispo. E ninguém quer levar água para o pobre, ninguém quer dar renda, não é migalha, 100 reais para as pessoas, né, por mês aí, vamos ajudar aí com Bolsa Família, não é isso. Tem que dar trabalho, o cara vai se dignificar por aquilo que ele faz. Mas até o pobre Falta 10 minutinhos para a gente terminar, fala aí, pastor. Paulo. Em relação a isso, até o pobre, né, ele também sofre com isso, porque ele não gosta de ser oprimido. O pobre, como todo ser humano, não existe diferença entre um pobre e um pouquinho que tem uma condição um pouco melhor. Todo mundo quer ter liberdade de decidir, tomar decisões e decidir o que vai fazer na sua vida. Não, só uma parte minha que eu queria acrescentar aqui. O que está acontecendo, na verdade, hoje no Brasil, todos nós, tanto na área política quanto na área da apostasia, isso vai para você que está me ouvindo e para nós três aqui também, para o Daniel que está ali atrás, nós tratamos tudo com muita superficialidade. As pessoas têm que se adentrar mais no assunto, ler mais um pouco sobre política, ler mais um pouco sobre as cartas de Paulo. Eu vejo todo lugar que eu vou, todo mundo fala, realmente é isso, mas ninguém está se aprofundando na apostasia que está dominando as igrejas adotando técnicas psicanalíticas, igrejas adotando técnica de psicologia dita moderna. Eu sei que eu estou falando e eu domino esse assunto. A igreja não precisa disso. Não precisa disso. Essa é a verdade. Tem um pastor famoso que ele até gosta de vê-lo pregar, né? Ele fala, você está em dúvida que você tem um espírito? É só você ir buscar as teorias de PNL. Como que uma teoria humana vai falar sobre o meu pneuma, sobre o meu psique, sobre o meu soma? Todo mundo trata com superficialidade um assunto que é de extrema importância. Senão, Paulo não falava em 1 Tessalonicenses 5:23 que vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas tratam tanto... A carne milita contra o espírito, isso, então a gente tem que fortificar o espírito e não a carne. Isso, tá tudo aí. Hebreus é riquíssimo também sobre isso. É tanta superficialidade que você encontra cristãos defendendo o social. Olha, nós estamos aqui na internet, no Facebook, mas eu preciso dizer que você tem que tomar cuidado com as redes sociais. Ao mesmo tempo que você encontra uma água doce, como diz a Escritura, infelizmente você pode se alimentar de uma água amarga. Pensando que é doce. É a fonte que você tem que saber de onde está vindo o seu alimento. Nem tudo que aparenta ser é. Então, a melhor pessoa para te orientar, doutrinar a sua vida espiritual, o seu pastor.
É a sua igreja, onde você tem a Bíblia, a palavra, homens sérios. Se o seu pastor é um homem sério, se o seu pastor é aquele que faz as coisas acontecerem, uma igreja que arrecada, não há problema em arrecadar oferta, dízimo, o problema é que esse dízimo e oferta se transforme em coisas e em realidades dentro daquela comunidade, dentro daquela congregação. Eu não sou favorável a um líder de uma igreja que ele vive do evangelho e vai morar em cobertura na Barra da Tijuca, ou sei lá o quê. Eu sou favorável o líder evangélico que quer viver na cobertura, mas ele trabalha, ele tem um negócio, ele é um médico, ele é um professor, ele, sei lá, é alguma coisa, tem uma profissão. Aí sim, ele usufrui dos seus bens financeiros para que ele possa viver a vida que ele deseja levar com a sua família. Agora, sacerdócio é renúncia, pastor Abel. Sacerdócio é uma vida de entrega. Eu não posso ser sacerdócio e os irmãos passar fome e ninguém estender a mão e virar as costas. Sacerdócio é renúncia, é você ser digno do seu salário, porque a Bíblia diz isso, que o pastor, o obreiro é digno do seu salário, mas não é digno de riqueza, é digno do seu salário, do seu rendimento, que é merecedor, e que viva bem, que a igreja o sustente, que a igreja cuide dele, mas não é digno de riqueza. Ah, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, abre o negócio. Faz igual agora o pastor Cristiano, a pastora Gilmara, que eu amo demais, que abriram uma lojinha ali no Cavalo de Aço e que nós vamos lá comprar umas roupas para investir no negócio deles. Tá certo. A pessoa quer ter um pouco mais, quer construir coisas, ele vai viver. Pastor Milton é médico, se formou, estudou numa faculdade, é um homem que correu atrás para ter os seus bens. Está corretíssimo. Agora, não é correto, não está de acordo com as Escrituras, um homem de Deus que diz que vive da igreja, ele viver acima da igreja, ele viver lá na cobertura e o povo aqui embaixo. Não é bíblico isso. Se afasta dessa liderança porque alguma coisa está errada aí. Então, eu quero falar da importância da cobertura espiritual. Eu creio na cobertura, eu dou cobertura, tem líderes que estão conosco, e eu entendi isso, porque quando a gente anda unido, a gente anda em cobertura espiritual, a gente é confrontado, a gente recebe a palavra, a gente é influenciado, alguém nos influencia, e graças a Deus a gente tem tido a liberdade em Deus de ser procurado por algumas lideranças que querem a nossa influência, o nosso amor, o nosso relacionamento. Então você que está sem igreja, você está errado. Mas a igreja não salva. A igreja é o corpo de Cristo, é um mecanismo vivo que eu preciso congregar, eu preciso ser ministrado, eu preciso ceiar, eu preciso tomar ceia na mesa do Senhor, eu preciso de batismo, eu preciso ser confrontado com o meu pecado para que eu vá para o caminho do céu. É isso que você precisa entender. Não adianta ficar em casa. Se você quer ficar em casa, você está perdendo o seu tempo. Tem muita coisa boa dentro da congregação. Tem muita coisa boa para unir. Comunicar com os santos as suas necessidades. Como é que você vai comunicar a necessidade se você não congrega? Se você está afastado, se você está longe, volta para a igreja, volta para Cristo. Voltar para a igreja é voltar para Cristo. É ter comunhão, é ter orientação, é ter um pastor que cuida de você, uma igreja que cuida da sua vida espiritual. E eu quero voltar ao tema, o pastor Abel não entrou muito, mas agora eu quero que ele entre. Jesus teve compaixão. Pastor Abel tem um projeto que iniciou no coração dele de alimentar no Natal pelo menos 200 pessoas. Podemos até fazer mais, mas dar uma janta de Natal, uma ceia de Natal aos que precisam. Pastor Abel, fala isso aí. Jesus lá em Lucas 14, verso 12, ele foi convidado para estar num jantar com fariseus, né? E ele diz assim, depois Jesus disse ao que havia convidado. Jesus dirige a palavra para aquele homem que havia lhe convidado para estar no banquete. Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos, nem os ricos, para que não aconteça que eles retribuam
o convite a vocês, a você, e seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Eu estava meditando esse texto e falei, Jesus, mas eu não posso dar um banquete para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus irmãos? Jesus não está dizendo isso. Jesus dirige a palavra para aquele fariseu. O texto é bem claro. Depois Jesus disse ao que havia ele convidado. Apesar de Jesus estar dirigindo a palavra ao fariseu, que tinha um comportamento totalmente contrário ao que Jesus estava ensinando, Jesus ensina um princípio. Que é o princípio de se importar com o necessitado, de se importar com aqueles que precisam, aqueles que não têm nada a nos oferecer. Porque o fariseu, ele só se relaciona com aqueles que têm o que oferecer. Por exemplo, se eu fosse fariseu, eu só me relacionaria com o bispo. Porque, teoricamente, o bispo tem algo a me oferecer. Deitando. Mas por eu não ser fariseu, eu me relaciono com o quê? Com os pobres. Eu me preocupo com o pobre, com o próximo, com o outro. Então você fazendo isso não é fariseu. Não sou. Jesus está repreendendo aquele fariseu porque a atitude dele foi de convidar Jesus, porque talvez Jesus tivesse alguma coisa para oferecer a ele. Mas Jesus confronta aquele fariseu. Não, a intenção do coração. A intenção do coração. Não faça somente isso. Você pode dar um banquete para seus familiares, para seus amigos, para quem você quiser. Mas Jesus está dizendo, se preocupe também com o necessitado. Amém. Se preocupe com aquele também que não tem nada para te oferecer. Então essa igreja dos últimos tempos, ela precisa retornar a essa prática. Porque a igreja primitiva, a Bíblia diz lá em Atos, que tinha tudo em comum. Era uma igreja que amava, que repartia, que ajudava. Nós tivemos agora a oportunidade de dar algumas bolsas de alimento, alguns irmãos que precisavam daquela ajuda naquele momento. E eu ouvia uma mensagem, logo que eu me converti, há uns 37 anos atrás, que fazer obras, os espíritas fazem obra, os espíritos ajudam as pessoas, isso é errado porque nós somos salvos pela fé. Está correto ser salvo pela fé. Mas eu acho que a fé ela é exteriorizada em atitudes. A fé ela é exteriorizada em obras. E se eu tenho fé e não tenho obras, essa fé é capenga. Eu preciso entender que a igreja precisa sim abraçar o mundo como se fossem os braços de Deus. O pecador, a pessoa... Por que a palavra de Deus dá tanta ênfase ao samaritano? Né, pastor Milton? Sim. Porque o samaritano foi o único que se preocupou com alguém que estava necessitado naquele momento. Ele paga lá a hospedagem dele, ele cura as feridas, ele dá recursos. Então, esse é o amor. Esse é o evangelho que nós temos que viver. Poder do Espírito Santo, palavra, mas amor ao próximo. Não adianta só reteté, meu irmão. Vou repetir. Não adianta só reteté. Tem que ter reteté, tem que ter fé e tem que ter obras. Porque senão, meu irmão, você vai ser um saco, um balão cheio que pula e fácil estourar. Um alfinetezinho qualquer estoura e o balãozinho vai embora. Então, eu gosto de reteté, eu gosto de poder, mas exerça o evangelho prático do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final dessa live. Aqui é a Igreja Metodista da Aliança, em Senador Camará, Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, ali pertinho da estação atrás do Supermarket. Reuniões quarta noite e domingo à noite. Doutor Milton, Pastor Milton, suas considerações finais. Eu acho que o senhor anotou alguma coisa aí para falar mais. Vai lá. Só deixar um versículo para os amados, que está em Oséias capítulo 14. Chegou mais gente aqui. Amém. Oséias 14, versículo 4. Eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei,
Repete isso aí. Sararei o quê? Eu sararei a sua apostasia. Repete qual é o livro. Gálatas. Oséias 14, versículo 4. Claro que o do Antigo Testamento está se referindo ao povo de Israel, mas nós somos o Israel de Deus espiritual na terra. Essa apostasia que tomou conta do nosso coração, está batendo no nosso coração. O Senhor fala, eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Estude a apostasia, estude. Essa é a minha palavra final. O Daniel está lembrando aqui nossas reuniões às quintas-feiras de célula, né? Sim. Nós temos segunda-feira alguma coisa lá de estudo. Escola Bíblica livre. Escola Bíblica livre. Qualquer pessoa pode assistir. Isso. A partir da terceira semana de janeiro nós estamos num recesso. Estamos no recesso. E quinta-feira, às células, a gente se reúne nas casas. Está sendo muito bom. Eu quero dizer que mais gente chegou aqui agora. A gente, no final, meu irmão, você chegou atrasado, hein? Cris Rosa, Liliane Mariano está assistindo. Raquel Fernandes, alô Raquelzinha. Alciara da Silva também aqui, ligada. Nossa sobrinha, Daniel Barbosa também está ligado aqui, Suzete de novo, Deise Castro chegando, Adriana Cristina, obrigado Adriana, Liliane Mariano, já falei, a Cris Rosa, o César Leandro continua ligado. Bem, nós estamos chegando aos finalmente da nossa live, lembrando que essa é a última live do ano, mas ano que vem tem mais? Tem mais. E nós vamos começar um programa de rádio aí na Rádio 93 pela madrugada. Nós vamos estar falando aqui no Face. Vai ser 10 minutos com Deus. 10 minutos com Deus, comigo e com o pastor Milton. Né? Nós três, né? Sim. Eu, você e Deus. Sim. Nós seis. Eu, você, o pai... Não, nós cinco. Eu, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E o Abel também, de vez em quando. Né? Começaremos em janeiro um programa na Rádio 93, 10 minutos com Deus. Né? São gotas do amor de Deus. O Daniel tem nos ajudado aqui na nossa igreja, na produção, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Hoje o diabo tentou atrapalhar. Puxou aqui o tapete, mas graças a Deus o Daniel pulou para cá e resolveu o problema. Essas coisas técnicas acontecem, infelizmente. Obrigado aí, então, todos que estão assistindo. Domingo é dia de culto. Dia 24 agora é... Culto de Natal. Não, dia 24 é a passagem do Natal. As famílias se reúnem. Reúna-se com a sua família, como a ceia com a família. No dia 25, se você desejar no seu coração e não puder, vai jantar com a gente lá. Como é que é isso, Abel? Natal o quê? Natal Solidário. Natal Solidário, dia 25 de dezembro, às 7h30 nós vamos estar lá oferecendo... Nós não vamos estar oferecendo uma janta, nós vamos estar oferecendo um banquete. Porque nas nossas casas a gente faz um banquete. Nas nossas casas a gente faz algo bom. Então lá na igreja a gente vai fazer uma coisa top. Pernil, frango, farofa, arroz... Mesa de fruta, rabanada, doce. Nós vamos fazer uma coisa boa, né? Qualquer coisa, não dá coisinha não. Nós vamos fazer uma coisa top. Olha só, separa a minha rabanada aí, as moças da cozinha. Eu amo rabanada. A minha rabanada tem que ser diferente, sem açúcar, no leite de lactose. E depois frita. E bota adoçante, se puder. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir o Kleber Lucas nesse final. Vem chegando aí o Kleber Lucas. Boa noite, abençoada. Com uma música linda. Mas vamos fazer uma oração antes de terminar? Vamos. Aqui com o Kleber Lucas. Amém. Pastor Abel e Pastor Milton, da benção apostólica, e a gente louva. Vai lá, Pastor Abel. Pai, obrigado, Senhor, por essa live. Obrigado que a Tua palavra continue sendo semeada nos nossos corações. Que ela encontre um terreno fértil. Que Teu Espírito Santo abra a nossa mente. Precisamos estar com o Espírito sensível para ouvir a Tua voz, enquanto o Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante as suas mãos aí onde você está, no seu lar, na sua casa, e com o amor de Deus, a graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a sua igreja. Amém, amém e amém.
O Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos lá. Vamos louvar a Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não me preocuparei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos da... Kleber Lucas chegando aí no final da nossa live, hein? Vou seguir com fé. Fé e amor. O amor para o próximo, amor às pessoas, hein? Natal tá chegando. Dê presente a alguém. Abençoa a vida de alguém. Daniel, pode tirar uma foto, nós três juntos? Pode botar um. Deus vem da mão de bom, dando minha voz, das alturas do Filho de Deus. Eu vou seguir com fé, como Deus é bom. São 9 horas da noite, hein? Eu sei pra onde vou, dando minha voz, das alturas do Filho de Deus. Olha pra mim. Oi? Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua